que eu abordo. O Lincoln Salazar, ele acompanha como poucos a política aqui na cidade de Sorocaba, o Gustavo Ferrari, Paulinho também tá por dentro, e eu deixo para depois essa parte com eles, se eu quero entrar, me enveredar por algo extremamente grave e preocupante aqui na cidade de Sorocaba. Acabou o dinheiro, vereador, é isso? Acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro? Acabou o dinheiro. Ou melhor, vamos ser um pouco mais prudentes nas palavras. O dinheiro está escasso. O dinheiro está contado. E nós precisamos ter a consciência de que não podemos errar. Qualquer tipo de situação hoje de gestão que não seja compatível com a realidade que nós vivemos hoje, nós estamos à beira de um colapso, sim, na cidade. Nós tivemos aqui um ouvinte, eu estou fazendo essa pergunta não só pela conversa que nós tínhamos aqui com o Dino, como um ouvinte que passou para a gente aqui, ele não quis se identificar. Eu vou respeitar esse ouvinte, e eu não sei, eu tenho entrevistado falando, não respondo pessoas anônimas, então eu faço, a pergunta dele é minha, tá certo? Faz de conta que sou eu que estou fazendo, mas é o ouvinte. Ele diz o seguinte, que não pagaram o lixo, e que o lixo aqui a empresa de lixo aqui da cidade está ameaçando fazer greve, paralisar o lixo na cidade de Sorocaba. Chegou para nós essa informação também. É concreto esse problema? Se é concreto, eu não posso afirmar, porque nós não estamos diariamente no executivo, e essa é uma matéria de competência exclusiva do executivo. Apenas no momento que nós formos acionados é que nós iremos ter as tratativas a respeito disso. Não posso confirmar nada. Mas o senhor teve conhecimento disso? Já chegou para nós essa situação, e vamos procurar entender hoje, no decorrer do dia, a gravidade disso e se realmente essas informações elas são compatíveis com a realidade. Agora, vereadora, a prefeita Jaqueline, logo que assumiu e depois, acho que a semana passada, voltou a conversar com a imprensa, voltou a enfatizar a questão do orçamento, a falta de recursos, e sempre deixou claro, principalmente aos servidores, a questão do pagamento do 13º. Estamos próximos. Possível greve com relação ao lixo, com falta de dinheiro para pagamento da empresa contratada. Os funcionários públicos hoje também correm este risco de não receberem o 13º salário? Pelas informações que nós temos, Paulinho, não. Pelas informações que nós temos, o 13º, até o presente momento, ele está assegurado, sim. Mas se nós não tivermos uma responsabilidade triplicada, quadriplicada com os nossos recursos, eles podem ser passíveis de problemas, sim. Mas hoje, sim, pelas informações que nós temos, o 13º não está comprometido. Tem algum problema com a saúde também? Estou recebendo a informação aqui que saúde também já teve manifestação de possibilidade de paralisação, se não total, em alguns setores aqui na cidade de Sorocaba. Está tendo falta de pagamento para a saúde, vereador? Nós estamos sendo procurados, sim, por alguns gestores desses hospitais que recebem recursos públicos, e sim, ontem, salvo engano, alguns pagamentos saíram, mas longe daquilo que eles têm para receber. Mas a prefeita está se esforçando para que isso não se torne real, esse estado caótico que nós possamos viver. Mas peraí, o senhor foi procurado por pessoas ligadas à saúde, que está sem dinheiro, que não teve pagamento? Que não tiveram pagamento. Esse pagamento Santa Casa, Santa Lucinda, GPASSE, o PH Zona Leste. Ixi, Maria. Mas ontem eu não posso também afirmar com toda a precisão, que ainda é tudo muito recente, mas ontem ficamos sabendo que parte desses pagamentos, não a sua integralidade, eles já foram depositados ontem em alguns hospitais. Ô Dini, o senhor só citou aí, por exemplo, a prefeita Jaqueline, que está se desdobrando para pagar. Vamos deixar bem claro, nós estamos abordando esse assunto, foi levantado inclusive por um ouvinte aqui, e eu posso te garantir, sem conotação política, de querer causar nenhuma polêmica, apenas em nível de informação que nós estamos tendo aqui com o presidente do Legislativo, inclusive dizendo que o presidente do Legislativo está por dentro, não poderia ser diferente desses problemas que afetam a cidade. De forma alguma nós estamos fustigando algo contra a prefeita Jaqueline. Não, claro que não. Que eu acredito que entrou com todos esses problemas, e eu espero que, sabendo disso, né, que a doutora Jaqueline tenha conhecimento, ela tivesse já conhecimento. Não tinha. Ela não tinha conhecimento? Não tinha. Ela não participava do governo.
Mas antes de entrar, não foi feito. Aliás, não estão precisando conversar com a doutora Jaqueline, extremamente importante sabermos o posicionamento dela, que está como a chefe do executivo aqui. Esse erro operacional, talvez, que esteja ocorrendo hoje, sendo deflagrado hoje, ele não acontece da noite pro dia, ele não aconteceu de uma semana para cá, de 40 dias para cá. É uma situação que já vem se arrastando por meses e até por anos. E talvez seja algum erro estratégico. Não tenho falado aqui em momento algum em dolo, que alguém fez isso ou que fez aquilo. Mas erro estratégico dolosamente. De propósito, até dolo. Mas o que eu digo é seria que o prefeito Crespo? Não posso dizer isso do prefeito Crespo, mesmo ele sendo o chefe do executivo até então, mas nós não conhecíamos a sua estratégia, né? De repente a sua estratégia foi interrompida e está acontecendo esse possível colapso. Não estou aqui para Você está colocando uma possibilidade de ter dado errado o planejamento que ele fez. O planejamento que ele fez. Mas não descarto também ter sido proposital, eu não acredito. Não, eu também não quero acreditar nisso não. Até porque seria muito leviandade da minha parte fazer uma acusação dessa nesse momento. O momento agora, Ercolim, é o momento de nós unirmos forças. Exatamente. Nós sabemos da possibilidade que existe em nossa cidade de dias difíceis, sabe? Mas agora a nossa função, a função minha, frente ao Legislativo, com todos os vereadores, é nos empenharmos para que essa situação ela seja sanada o quanto antes. O presidente, outro detalhe, você está falando, eu estou raciocinando e sinceramente com dor no coração, já faz tempo. Nós temos um carinho todo especial pela cidade de Sorocaba. Eu não moro aqui, não sou Sorocaba, mas me considero como tal. Eu acredito, até por estar um pouco mais longe, mais afastado, ter uma visão diferente. É inconcebível uma cidade com o potencial como Sorocaba tem, tá nessa situação. Eu não estou nem falando do aspecto financeiro, o aspecto político. É uma cidade que ela deveria ter a sua política uma maturidade maior para enfrentar determinados problemas que nós nunca vimos aqui em Sorocaba. Isso daí é típico, com todo o respeito, lá daqueles rincões do Nordeste, terra de coronel, que a gente fala aí nos livros, né? De 1930, década de 30, né? José Lins do Rego, que fala aí nas suas obras, né? Sobre essa rivalidade política, esses perrengues que aconteciam, né? Lá no Nordeste, em 1930. Então estamos vendo uma das principais cidades do Brasil isso acontecer. Então minha pergunta é objetiva. Toda essa turbulência política pode ter culminado nisso que nós estamos falando? Não tenho dúvida. A turbulência política. Porque o seguinte, problema, falta de dinheiro, todas as prefeituras têm enfrentado. Nós temos tido um problema sim, com relação à gestão de recursos, a previsão não foi aquela que se esperava e tal. Mas o pessoal tem dado aí, tira de um lugar, põe de outro, aquela coisa toda, tem dado uma flexibilizada, né? Para tentar colocar as coisas, pelo menos satisfatoriamente, dentro do possível aí para a população, para os munícipes, não passar por isso. Mas da forma que o senhor está falando, uma coisa muito séria, muito grave. Não tenha dúvida, Ercolim. Então essa turbulência política para você é o principal motivo de nós. É o estopim. Não existe a menor possibilidade de nós construirmos políticas públicas relevantes, da gente discutir modelo gestacional de ponta, da gente reconhecer Sorocaba como uma grande cidade, uma cidade que realmente tem aí o tamanho, o porte de ser uma das maiores cidades do estado. Do Brasil. Com ainda uma instabilidade política que está assolando já há 3 anos. Só não está pior, graças a Deus, pela estrutura que Sorocaba criou, que faz com que os setores vitais da sociedade se blinde, ele fique alheio, né? Ou pelo menos consiga contornar. Mas isso daí, se fosse uma cidade mais validade, mas isso também tem data de validade, porque essa blindagem, essa possível blindagem que nós temos, estamos aqui falando sobre ela só tem tempo de vida útil mais longa a partir do momento que nós dermos retorno, a partir do momento que a gente aqueça a economia, que a gente gere empregos, que a gente volte a ter estabilidade política. Sem isso não existe nada e nós estamos fadados aí possivelmente a dias tenebrosos. Digo, não sou o mensageiro do caos
e muito pelo contrário, estou fazendo de tudo, empenhando todos os meus esforços para que Sorocaba se mantenha do tamanho de Sorocaba. Você tem um relacionamento legal com a doutora Jaqueline? Excelente. Sem problema. Sem problema algum, muito pelo contrário, nós temos aí um relacionamento que a gente divide, que a gente conversa, que a gente tem plena convicção das nossas limitações em relação ao momento, mas estamos de braços abertos para que a gente possa aí avançar junto com o executivo. O Dini tem seus pecados como todos os políticos, mas eu não tenho ele como aquele que coloca gasolina na fogueira, né? Então, por isso que eu levo essa explanação do presidente do Legislativo, Fernando Dini, com muita seriedade e preocupação, né? Até porque, Colim, só deixa eu fazer uma observação. Se eu fosse esse populista e se eu quisesse realmente trazer problemas para esse momento que nós já vivemos, que não é bom, eu teria feito, e isso não é segredo para ninguém. O primeiro a saber do meu posicionamento incendiário seria a imprensa. E a imprensa nunca noticiou qualquer tipo de situação, tanto na cassação do prefeito, como no processo de cassação da então vice-prefeita. Nós tínhamos condições de sobra para se fazer qualquer tipo de mal, mas não podemos esquecer que a gente joga para o universo e o universo devolve, né? É um dia de cada um. Lincoln Salazar, o Lincoln